A gente costuma ver algumas ondas, né? Então, assim, tem ondas de eleição à direita, ondas de eleição à centro-esquerda, porque e algumas mais à esquerda mesmo, né? A gente teve recentemente, né? Então, a eleição do presidente Lula, do Petros, do Boric, e agora uma reafirmação de uma eu acho que de uma esquerda, dá para chamar esquerda, né? Centro-esquerda, Centro-esquerda, centro-esquerda. centro-esquerda, melhor, na sucessão do Obrador. É, Até antes disso, teve o Biden, né? Teve o próprio Biden derrotando o Trump, mas nada garante que é assim que vai se manter. Ao contrário, né? A gente tem uma possibilidade muito concreta de um presidente, inclusive condenado, né, de extrema direita nos Estados Unidos vir a ser eleito ali em novembro. Como é que a senhora enxerga o México situado nessas ondas, nesse momento? Pode ser o fim de uma onda à centro-esquerda ou pode ser a reafirmação de uma onda à centro-esquerda? Como é que a senhora imagina esse movimento? Eu acho que o México ele deu um sinal mais de onda mais calma, né? Sem um grande tsunami no sentido de polarização, né? A gente estava até conversando do alto comparecimento, né, às urnas. Então, foram 60% de comparecimento, e desses 60% de comparecimento, 60% das pessoas votou no Partido Moreno, né? Então, eu acho que de todos, né, esses países latino-americanos, né, América Central e também aqui na América do Sul, me parece uma tendência um pouco mais clara de consolidação até dessa centro-esquerda. Mas eu concordo plenamente com essa questão das ondas, né? O que a gente vem assistindo na América Latina, eu diria desde o final da Guerra Fria, eu costumo dividir em algumas ondas, né? Então, isso está bastante presente, né, no debate político que a gente vem acompanhando. Qual que foi a primeira onda? Aquela onda neoliberal, né, de 1989 a 1999, que as pessoas achavam que o modelo correto era a diminuição do Estado, que era reformatar todas as sociedades, havia caído o Muro de Berlim, fim da Guerra Fria, não tinha mais esquerda. Então havia, né, toda aquela ideia que a própria Margaret Thatcher, nos anos 80, ex-primeira ministra britânica, falava de que não havia outra alternativa, né? Ou era o neoliberalismo globalizante, isso foi com ela, foi com Ronald Reagan, ambos já falecidos, mas as ideias continuam muito presentes aí. Então, essa onda ela foi uma onda muito clara aqui na América Latina e, de uma maneira geral, em todo o sistema internacional. Foi até o que levou o México a mudar a sua política externa, se alinhar com os Estados Unidos, o próprio Brasil voltar a esse padrão. Quando você entra de 99 até 2010, né, que aí eu estou usando como marco o fim do segundo governo Lula, né? E também o início, né, dessa onda, né, que aí a gente chama de onda rosa, é a onda progressista, realmente, né? Então você vai ter Hugo Chávez, com variações, né? Então radicalismo chavista, né? Mas aí você vai ter a postura brasileira, que é uma postura de centro-esquerda, mais equilibrada, nos dois governos Lula. Você vai ter Michelle Bachelet no Chile, também Evo Morales, Rafael Correia. Então, esse período ele é um período que ele é mais claramente de governo de centro-esquerda e também governos um pouco mais radicais, como eu mencionei, do Hugo Chávez. De 2011 a 2020, eu acho que aí a gente tem o início dessa confusão que meio que persiste até agora. Que confusão que seria essa, né? Então, alguns países eles caminham mais para centro-direita e extrema-direita, né? Isso inclui também o Brasil, isso vai incluir a Argentina, mas, principalmente aqui na região, um período de muita instabilidade, né? E essa instabilidade faz com que a gente entre agora nesse ciclo 2020-2030 com um cenário absolutamente polarizado, né? Se a gente for ver, entre 1999 e 2010,
houve, à exceção da Argentina, né, que está sempre envolvida em algum golpe, alguma crise muito profunda, uma razoável estabilidade política na América Latina, independente se era neoliberal ou se era muito progressista ou de centro-esquerda. Então mas assim, a regra do jogo era respeitada, você tinha eleições periódicas, de 2010 em diante, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. O Brasil teve um processo de impeachment barra golpe em 2016, a Argentina também teve problemas, o Peru, várias crises institucionais, a própria Bolívia, diversos problemas com antigos governantes de esquerda que foram sendo julgados, né? Então o cenário ele fica muito tenso. Então eu diria que hoje as ondas elas vão se tornando cada vez mais curtas, né? Então assim hoje, por exemplo, se você me perguntar, a gente tem uma outra onda progressista que foi um pouco que, né, a gente pôde observar com a vitória do Boric, né, que você falou, do Lula, também do Petros na Colômbia, então isso seria uma onda progressista? Eu tenho dúvidas, tá? Por quê? Porque se a gente olha a vitória deles, não houve o enfraquecimento dos grupos de centro-direita e extrema-direita, muito pelo contrário. É até bastante curioso que eles tenham conseguido tanta votação. Então, você tem eleições que elas são muito apertadas. E aí você tem uma situação na qual a presidência, às vezes, está com um governo progressista, que é o caso do Brasil, e você tem um legislativo absolutamente conservador, que faz com que toda negociação ela tem que ser uma negociação muito custosa e que coloque em xeque as pautas progressistas, né? Então, eu acho que é um pouco isso que a gente tem que ficar atento. Não adianta só a gente voltar para a presidência e o legislativo não. O México ele deu uma lição nesse sentido. Ele votou no Moreno para a presidência e votou no Moreno para o legislativo. Ou seja, é uma presidente que ela chega muito forte, né? Não tem dúvida de que ela é aquela representante escolhida. Aqui, em outros países, você tem essa polarização. Então, por isso que eu acho que essas ondas são marés curtas, né? Elas são muito reversíveis. A gente vai ter eleição, como eu falei, no Brasil em outubro. No mundo isso está acontecendo, né? Você falou dos Estados Unidos, mas a gente também está observando a possibilidade de uma derrota histórica das forças progressistas na Europa na eleição do Parlamento Europeu prevista para 6 a 9 de junho. Então, qual que vai ser o nível de avanço da extrema-direita, né? E mesmo em países como a França e outros, a extrema-direita continua avançando. Então, não é só na América Latina, é em todo o mundo que essas ondas elas têm indo e vindo. Então, eu comecei falando de divisões de décadas, agora não tem mais décadas, parece que são mandatos mesmo.